Todos bem-vindos ao canal, continuando o nosso assunto acerca das verminoses, não é isso? Dos vermes. A primeira videoaula acerca desse assunto nós trabalhamos as características gerais dos vermes plateumintos e algumas verminoses causadas por esses vermes. E agora nós vamos, nessa videoaula, caracterizar o segundo grupo de vermes, né? Os vermes nemateumintos. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais acerca deles. Características gerais dos nemateumintos. Os nemateumintos são vermes de corpo cilíndrico, alongados e afilados nas extremidades. Diferente dos plateumintos, né, que a gente viu na primeira videoaula, os plateumintos têm o corpo achatado. O corpo dos nemateumintos já não é mais assim, ele é cilíndrico, como a gente observa, alongado, né, característica de todos os vermes, e afilado nas extremidades, como a gente observa também. Existem espécies de vida livre, ou seja, que não causam doenças, mas existem também, no caso, essas espécies de vida livre podem ser encontradas em solo úmido, né, no ambiente aquático, mas existem aquelas espécies parasitas, né, que promovem, que causam doenças, inclusive na nossa espécie, como a gente vai ver mais à frente. Já apresentam um sistema digestório completo, né, já são mais evoluídos do que os plateumintos, ou seja, apresentam boca, intestino e ânus, né, tem a porta de entrada e a porta de saída, tudo direitinho. Não possuem sistema circulatório e respiratório. A respiração deles é feita através da pele, né? Através da pele ocorre a absorção do gás oxigênio. E a circulação de nutrientes ocorre por um líquido que se acumula numa cavidade corpórea desses animais, chamado de pseudoceloma. São organismos dioicos, ou seja, apresentam sexos separados, existe o macho e a fêmea, ou seja, não há espécies, até o momento não há espécies hermafroditas dos vermes nemateumintos registrados. Bom, vamos lá, continuando. E agora a gente vai conhecer um pouquinho acerca das verminoses que podem nos atingir e que são causadas por vermes nemateumintos. São elas a ascaridíase, a ancilostomíase, também conhecida como ancilostomose ou amarelão, o bicho geográfico, a enterobiose e a elefantíase. Vamos lá procurar caracterizar de maneira bem rápida cada uma dessas verminoses. Começando pela ascaridíase. A ascaridíase é a doença causada pelo verme Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga, não é isso? As famosas lombrigas. E aqui no detalhe a gente tem, não é isso? A foto desses dois vermes, os dois, o macho e a fêmea. No caso das lombrigas, as fêmeas são maiores, então essa grandona aqui é a fêmea e o menorzinho é o macho. Tá bom? As lombrigas geralmente vivem no intestino, não é, do hospedeiro, no nosso intestino, no caso, absorvendo parte dos nutrientes que nós obtemos através da alimentação. E como é que nós podemos adquirir a ascaridíase, não é? A lombriga, popularmente conhecida? Ingerindo água e alimentos contaminados com ovos do verme. Então imagina aqui, ó, nós temos a seguinte situação: a pessoa portadora da verminose, não é isso? Apresenta várias lombrigas lá no seu intestino e essas lombrigas se reproduzem ativamente, produzindo centenas de ovos todos os dias, e esses ovos são eliminados juntamente com as fezes do hospedeiro. Então, quando a pessoa defeca, ou seja, elimina as fezes, os ovos também saem através das fezes. E se é um local onde não há um saneamento básico adequado, né, como a gente observa aqui, essas fezes vão contaminar o solo, contaminar a água, não é? E inclusive vai contaminar a água que é usada para regar a plantação. Então, hortaliças e frutos podem ser contaminados com ovos do verme. E ao ingerir alimentos mal lavados ou mal cozidos, a pessoa pode se contaminar, ou seja, pode ingerir os ovos do verme lá dentro do intestino, os ovos eclodem, liberando a larva que vai se desenvolver e originar o verme adulto. Tá bom? Então essa é a ascaridíase promovida, ou seja, causada pelo verme Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga. Depois nós temos a ancilostomíase ou amarelão, como também é chamada. É provocada por duas espécies de vermes, o Ancilostoma duodenale e o Necator americano. São esses monstrinhos aqui embaixo, ó. São vermes muito pequenos, atingem no máximo 2 centímetros de comprimento. São pequenininhos, aqui essa imagem é do aparelho bucal deles, da boca. Apresenta essa boca com esses dentinhos, aos quais eles utilizam para se fixar
no intestino do hospedeiro e sugar o sangue que eles usam como alimento, né? Parte do sangue que eles usam como alimento. Então, as Ancylostoma duodenale e o Necator americanus são as duas variedades de vermes que podem nos causar a ancilostomíase ou amarelão. Aqui tá, nessa imagem de cima, mais ou menos a região, né, onde o verme pode se instalar, entre o estômago e o intestino, né? Nessa porção inicial do intestino é onde eles gostam de se instalar, tá bom? E como é que a gente adquire esse verme? Muito bem. Imagina uma pessoa que é portadora aqui, não é? A pessoa é portadora. Há uma curiosidade acerca dessa larva, né? Assim que a pessoa adquire o verme, a larva, com a ajuda da circulação do sangue, vai parar no intestino, e do intestino ela migra para diversas partes, né? O estômago, o coração, o pulmão, às vezes vai parar na traqueia e a pessoa engole, não é isso? Novamente. E através do esôfago a larva pode retornar ao intestino. Lá no intestino, né, o verme está sugando parte do sangue, né? Se alimentando ali de parte dos nutrientes. Pelo fato de promover sangramentos, a pessoa fica anêmica, ou seja, e com a anemia ocasiona a pele amarelada, por isso o nome da doença também como amarelão, ok? E aí, juntamente com essas fezes, saem, não é isso, os ovos do verme. E aí, o ovo do verme é depositado no solo, não é isso? E esses ovos, com o embrião, aqui ó, o ovo no solo, ele libera o embrião. O embrião origina uma larva e essa larva vive lá no solo, tá? Ela fica lá no solo contaminado, no solo úmido. Se acaso você andar descalço nesse solo, você pode adquirir o verme, não é isso? O verme penetra, a larva penetra pela pele, principalmente a pele dos pés, que é que vai ficar mais em contato com o solo contaminado. E aí, da pele vai para o sangue, do sangue vai para o intestino, e do intestino a larva resolve fazer um turismo, não é isso? Migrando para diversos órgãos, e depois acaba retornando para o intestino, onde vai se tornar o verme adulto e vai se reproduzir ativamente ali, gerando centenas de ovos todos os dias. Tá bom? Então, observa que a ancilostomíase ou amarelão não é adquirida pela ingestão de alimentos contaminados, mas sim por andar descalço em solos contaminados. Tá? Muito cuidado. Então, para evitar a ancilostomíase, o ideal é andar sempre muito bem calçado, tá? Para evitar contato com o solo contaminado, que pode ter a larva, uma vez que principalmente muitas cidades brasileiras não têm o saneamento básico adequado. E a larva pode penetrar ativamente pela sua pele, principalmente a pele dos pés, daí ganha a corrente sanguínea e do sangue chega até o intestino, onde vai se desenvolver no verme adulto e vai gerar centenas de ovos todos os dias. O bicho geográfico. O bicho geográfico é uma doença ocasionada pela o Ancylostoma brasiliensis, que eu não coloquei uma imagem aqui, esqueci, mas é uma variedade de ancilostoma também, que naturalmente parasita os nossos animaizinhos de estimação, como os cães e os gatos. O que vai acontecer? Eventualmente, o homem pode se tornar um hospedeiro da larva desse verme, chamada curiosamente de larva migrans, porque ela tem o comportamento de, no nosso organismo, migrar, não é isso, ao longo da nossa pele, formando as linhas que parecem traçados de um mapa, como a gente observa aqui, ó. Por isso chamado de bicho geográfico. Então, nós vamos começar aqui pelos animaizinhos de estimação, os hospedeiros do verme, que são os cães e os gatos, né? Se esses cães e gatos não estão recebendo medicamentos apropriados para combater verminoses, eles podem desenvolver, não é isso, o Ancylostoma brasiliensis no seu intestino. Aqui está o verme adulto no intestino desses animais. E aí lá dentro do intestino do cão e do gato, os vermes se reproduzem ativamente, gerando os ovos. Os ovos são liberados juntamente com as fezes, tá? E esses ovos podem contaminar o solo.
a areia. E dos ovos saem larvas que ficam livres ali no solo. E se você andar descalço, entrar em contato, não é isso, direto com essa terra ou com essa areia, a larva pode penetrar a sua pele, só que ela não consegue ir para a corrente sanguínea, ela fica aprisionada na sua epiderme, não é? Ela vai migrando ao longo do seu corpo, provocando coceira, inchaço no local, tá? Mas é resolvido o problema indo ao médico. O médico prescreve uma espécie de medicamento, uma pomada, qual a pessoa usa que mata a larva e resolve a situação, tá? Então esse aqui tá bem encrencado, né, gente? Deve coçar bastante, porque a larva migra, né? Vai formando linhas que parecem traçados de um mapa, por isso o bicho geográfico. Em virtude do bicho geográfico, não é adequado levar animais de estimação nas praias, porque se o dono não tiver cuidado, eles podem defecar na areia da praia, e se eles estiverem com o verme, né, os ovos serão lançados aí nessa areia e vai contaminar os banhistas, né, que vão ali para aquela região, tá bom? Então, cuidado sempre, tá? Quem tem aí seus animaizinhos de estimação, constantemente tem que tá dando vermífugos, né, medicamentos que combatem verminoses para evitar a propagação dessa doença. A enterobiose, também chamada de oxiurose, é causada por um vermezinho muito pequeno chamado de Enterobius vermiculares, popularmente conhecido pelo nome de oxiuro. Os enteróbios, aqui tem uma micrografia, uma imagem retirada de microscópio, né? Eles têm esse formato. No nosso organismo, eles vivem na porção final do intestino grosso, ou seja, próxima à região anal, à região do ânus. E as fêmeas, elas têm um comportamento de migrar durante a noite para a região anal para depositar os seus ovos, o que causa intensa coceira nessa região. Crianças, principalmente, são levadas a coçar a região anal e depois não tomam cuidado de lavar as mãos adequadamente, pode acabar contaminando as outras pessoas da casa, não é isso? E se autocontaminando com esse verme. Então nós temos aqui, ó, né, um indivíduo portador do enteróbios, né, ou do oxiuro, como ele é chamado. Os ovos, a fêmea deposita os ovos, né, na região noturna, durante a noite, nessa região aqui, chamada de região perianal, ou seja, próxima ao ânus, e isso provoca intensa coceira, tá bom? Esses ovos são eliminados, né, podem contaminar o ambiente, contaminar a água, contaminar o solo, contaminar alimentos como frutas e verduras, ou até mesmo objetos de uso pessoal, né? Isso principalmente roupas. A gente tem que tomar muito cuidado com roupas íntimas, evitar o compartilhamento de roupas íntimas, de toalhas de banho. Na sua casa, cada um deve ter a sua própria toalha, porque se tiver alguém contaminado, ele usa a toalha, né? Ao secar a região anal, consequentemente pode ficar ali alguns ovos do verme. Se você for usar essa toalha, você pode se contaminar, tá bom? Aí você ingere esses ovos lá dentro do seu intestino, os ovos eclodem, liberando as larvas que vão se desenvolver, originando os vermes adultos, que vão se reproduzir ativamente. O comportamento da fêmea de migrar para a região anal para depositar os ovos é que causa intensa coceira nessa região, tá bom? Então não é normal sentir coceira na região anal. Sentir coceira pode ser indicativo que você esteja com a enterobiose, e aí tem que procurar assistência médica, tomar o vermífugo, não é, um medicamento que mata o verme, e ter hábitos de higiene, né? Lavar sempre muito bem as mãos antes das refeições, manter as unhas cortadas, né, que é para evitar o acúmulo de ovos do verme, no caso de crianças que têm o hábito de coçar a região anal quando sentem irritação, tá bom? Lavar muito bem, não é isso? Os objetos, aliás, roupas, né, de cama, de banho, pijama, as roupas íntimas, geralmente tem que ser fervidas para poder matar os ovos do verme que se depositam ali, tá bom? E a nossa última verminose, provocada por verme nemateuminto, é elefantíase. A elefantíase, o nome correto é filariose. É causada por um verme chamado de filária, que é esse que está representado aqui na imagem, cujo nome científico é Wuchereria bancrofti. Bem diferente, né?
A filária é a única espécie de verme que pode ser transmitida por picada de mosquito. Olha que interessante, né? Através da picada de mosquito do gênero Culex, que é esse que está aqui representado, a pessoa pode se contaminar com as larvas do verme da filária, ou seja, da Wuchereria bancroft. No nosso organismo, essa larva, não é isso? Esse verme se instala nos vasos linfáticos. O que seriam os vasos linfáticos? Os vasos linfáticos, eles ficam próximos aos vasos sanguíneos e eles ajudam a drenar excessos de líquidos que se acumulam entre as células. Esse líquido é chamado de linfa, tá bom? Que é o líquido drenado aí pelos vasos linfáticos. Quando o verme se instala nos vasos linfáticos, né, principalmente da perna, que é a região mais afetada, vai promover acúmulo de líquido, acúmulo de linfa. E, consequentemente, a região vai ficar inchada, parecendo a perna de um elefante. Por isso o nome elefantíase. Então, a gente tem aqui, né, o ciclo de vida da Wuchereria bancroft. Ó, o mosquito infectado, né, picando o homem, transmitindo a ele a larva do verme. A larva saindo pela probóscide do mosquito, ou seja, pelo aparelho bucal do mosquito. A larva penetra no sangue e do sangue vai ser transportado até os vasos linfáticos. O animal adulto obstrui a circulação linfática do homem, provocando acúmulo de linfa, né, acúmulo de líquidos no órgão, o que faz com que o órgão fique muito inchado, como a gente observa aqui, ó. Às vezes é necessário fazer cirurgias para reparar esses danos, tá bom? Além de tomar medicamentos para matar o verme, tá? Então, por isso, por deixar o membro bem inchado, é que o nome da doença é conhecida popularmente como elefantíase. E aqui é só um alerta para a gente, no geral, né, como evitar as verminoses, as doenças causadas por vermes. Beber somente água filtrada ou fervida, não é isso? Lavar cuidadosamente as frutas e verduras e cozinhar muito bem os alimentos. Comer apenas carne bem passada, né, para evitar a teníase, no caso. Andar sempre bem com os pés calçados, né? Principalmente numa região que você não conhece, não sabe se o saneamento básico é adequado, para evitar aí ancilostomíase ou amarelão. Lavar as mãos antes das refeições e após usar os sanitários. Conserve sempre as unhas cortadas e limpas. Mantenha as instalações sanitárias, não é isso? Ou seja, o banheiro, em boas condições de higiene. E siga corretamente estes conselhos, evitando que os vermes atinjam toda a sua família. Consulte regularmente o médico, geralmente todas as famílias já têm aí um medicamento de preferência para de pelo menos de 6 em 6 meses tá tomando esse vermífugo, né, os medicamentos que matam vermes, para estar ajudando aí também na proliferação das verminoses. E além, no caso da elefantíase, o cuidado, né, o uso de telas protetoras nas janelas, de repelentes, de mosquiteiros, para evitar o contato com o mosquito do gênero Culex, que é o mosquito que transmite a larva do verme. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar acerca dos nemateumintos, acerca das verminoses causadas por eles e o cuidado geral que a gente tem que ter, os nossos hábitos de higiene para estar evitando todos os tipos de verminose. Se você gostou, dê o seu like, tá? Compartilhe, comente e participe sempre do nosso canal. Até a próxima!